Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Bom, hoje, quinta-feira, dia 12 de outubro, e é um dia dedicado à Nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Santíssima, protetora da população negra, a Mãe Preta aqui do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E também hoje é dia das crianças. Meus filhos já não são mais crianças, né? Mas eu desejo a todos os pais, né, amigos e amigas que têm filhos pequenos, né, que têm crianças, e também dar-se o meu grande abraço a todas as crianças do nosso Brasil, né? Então, esse dia também dedicado ao Dia das Crianças. E hoje, infelizmente, poderia ser um dia talvez assim um pouco alegre, né? Mas infelizmente não foi. Perdemos um grande amigo nosso aqui, tá? Da minha cidade, uma pessoa batalhadora, guerreira, uma pessoa que lutou muito pelos direitos humanos, ou seja, uma pessoa assim como nós, né, como a gente, mas eu acho que ele é um exemplo de militância muito maior, né, do que a da gente. Vou só mostrar aqui uma foto que eu estive na casa dele, e aí a minha esposa, né, poucos dias assim antes dele ser internado, né, dele passar por cirurgias. É o Pedro Cidadão, gente. Pedro Cidadão, muito conhecido aqui na minha região. Olha aí o Pedro Cidadão. Nós fomos na casa dele. Tá lá com o L do Lula, né? Porque Pedro Cidadão era Lula, né? Sempre foi uma pessoa de esquerda. E infelizmente perdemos, assim como foi até no período da Covid, né? Perdemos essa grande pessoa, esse grande ser humano, né? Que nós tínhamos aqui no nosso meio. Que Deus e a nossa Mãe Santíssima o receba no Reino Celeste. Bom, eu queria assim, para começar aqui o vídeo de hoje, primeiramente, eu não vou assim fazer toda uma apresentação do que rola por aí, né? Infelizmente, a gente vê assim o quanto de desumano, né, que há em muita gente. A desumanidade está muito presente, infelizmente, no nosso mundo de hoje, que está uma coisa assim impressionante, né? Que a gente precisa fazer uma melhor leitura, né, a respeito de tudo isso, porque é uma coisa muito gritante, uma coisa muito terrível, né? A falta de sensibilização humana é uma coisa assim, chegou a um nível gritante, um nível terrível, né, para falar a verdade. Mesmo com algumas atitudes totalmente humanitárias, né, não chama a atenção dessa gente. Não consegue chamar a atenção dessa gente. É uma coisa incrível. O que eu estou querendo dizer, né? Isso que o Lula, né, a atitude do Lula enquanto presidente da República Brasileira, de repatriar, né, brasileiros que estão lá em Israel, né, que estavam, né, porque já chegaram, já 2 aviões, pelo que eu estou sabendo, 2 aviões já chegaram aqui no Brasil, e ainda a tentativa, né, do governo, né, do presidente Lula, de também conseguir repatriar os que estão na Palestina, de modo especial na faixa de Gaza, né, que estão inclusive presos, né, presos porque não podem sair, né. Então o presidente vem negociando uma forma de retirar
esses brasileiros que se encontram lá, porque ali, com toda certeza, estão sujeitos, né, a qualquer momento morrer, né, por causa de uma bomba ou qualquer coisa assim, né? Porque por conta dessa guerra, essa guerra terrível de Israel contra a Palestina. E aí o pessoal também começa, no meio dessa coisa toda, a ficar fazendo comparações, né? Começam a fazer comparações. Mas tem uma situação aqui que é assim, e é isso que eu quero mostrar aqui, um vídeo, né, que eu vi aqui muito interessante, como que foi o Bolsonaro na época da Covid, que precisava, inclusive, repatriar brasileiros da China para o Brasil. Vamos ver o que o Bolsonaro falou naquela época e qual que é o posicionamento do Lula, né, do presidente aqui brasileiro, em relação a essa situação. Fazendo assim uma comparação, né, como que foi o Bolsonaro e como que está sendo o Lula nesse momento. Deixa eu achar aqui o vídeo e vou mostrar. O presidente Jair Bolsonaro voltou a descartar, por enquanto, trazer de volta brasileiros que estão na China. Seria uma irresponsabilidade quem, porventura, decidir nesse sentido, retirar pessoas que vêm dessa região afetada da Índia para cá. Porque se lá, da China, me desculpa aqui, da China para cá. Porque se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Trazer todos os brasileiros que estão na região. Esse é o primeiro que vem de Tel Aviv, mas o Itamaraty já está fazendo contato com países vizinhos para ver se nós deslocamos os outros brasileiros que estão no entorno. O presidente Lula tem orientado para que não fique nenhum brasileiro, todos que desejam voltar, que nós possamos apresentar condições. E quer dizer que o Brasil é o primeiro país a realizar essa operação. Desde sábado, que a aeronáutica está debruçada, temos um gabinete de crise montado aqui, outro em Tel Aviv, para que nós possamos trazer todo mundo em paz de volta para casa. Tá aí, então, isso aqui diz mais do que 1000 palavras, né? Do que qualquer coisa, qualquer justificativa que se queira ter, né? Vocês viram aqui a diferença, né? Então, esse gesto humanitário de Lula, tá? Que inclusive tem um lance muito interessante. Isso tá inclusive correndo nas redes sociais, que foram inclusive lá trazidos brasileiros que estavam em Israel. E vejam bem, quem são esses brasileiros? Evangélicos que estavam lá em Israel, né, fazendo uma espécie de peregrinação, né, em Israel, uma peregrinação religiosa. E o que se comenta é que a boa parte desses evangélicos são da extrema direita e que são defensores do Bolsonaro. Veja se Lula fez alguma pergunta para alguém a respeito dessa gente. Quem são vocês? Não, então vocês nós não vamos. Não. É porque a cabeça do Lula é outra, né? É outra cabeça. O Lula é um grande exemplo para todos nós. O que eu vi de gente, inclusive, até dizendo assim: o Lula não deveria ter feito isso, né? Não deveria ter feito isso. Deveria ter deixado esse povo lá, porque é um povo cabeça dura, né? Que não consegue reconhecer de maneira nenhuma todo esse gesto, né? Esse gesto humanitário, por exemplo, do Lula. Não consegue ver esse lado do ser humano, né? Do gesto de humanidade, como o Lula ele vem demonstrando, né? Desde o início, não é de agora, né? A forma como Lula ele se compadece, né, com a questão das enchentes, por exemplo, no Sul, e assim por diante. Esse é o Lula, né?
E para complementar aqui, eu vou mostrar mais um vídeo. Esse aqui eu não vou deixar ele correr todo, porque ele tem uma musiquinha aqui no meio, né? Não sei nem se o YouTube vai aceitar esse vídeo por conta disso. Mas olha só, eu chegando, dando aí os 15 segundos aí, eu já tiro o vídeo. Eu só quero, assim, mostrar uma fala do Lula aqui, e aonde ele trata sobre esse gesto humanitário, né? Como que nós devemos agir, o que nós devemos ser diante de situações como essa que nós estamos aí no dia a dia assistindo, que é essa guerra terrível, né, de Israel contra a Palestina. Veja que eu estou falando contra a Palestina porque a guerra acaba sendo, não é apenas contra o Hamas, né? Hoje eu até questionei um professor que ele fez uma análise muito interessante, falando do Hamas, o Hamas enquanto terrorista, aquela coisa toda, grupo terrorista, que ele meio que defendendo essa ideia de que a briga de Israel, na realidade, é contra, né, o Hamas, né, é para atingir o Hamas. Só que aí ele colocou uma situação lá muito interessante, que os líderes, ou uma parcela, por exemplo, até significativa do Hamas, não está na Palestina, está fora da Palestina. Eles não se encontram na Palestina. E aí eu até questionando lá, né? Tipo assim, bom, se acreditam que o que, né, Israel está fazendo aí, né, é contra o Hamas, por que Israel, com toda a sua inteligência, gente, Israel tem o militarismo, né? Ali os militares de Israel dizem que é considerado um dos melhores do mundo, que tem um centro de inteligência lá, uma capacidade fora de série que muita gente copia, por exemplo, de Israel. E por que Israel não é capaz de saber aonde que está esse grupo, o grupo do Hamas, e atingir apenas o Hamas, não a população? Por que você tem que colocar toda a população em jogo? Que eu estou dizendo, os palestinos, nesse caso, né? Mas vamos lá então, para encerrar aqui a fala do Lula. Olha só, vamos lá. A gente não é obrigado a estar no mesmo partido, a gente não é obrigado a estar na mesma igreja, a gente não é obrigado a torcer para o mesmo time. O que a gente é obrigado é ser humanista, é gostar de gente, é gostar do próximo, é ser educado, é ser respeitoso. Bom, eu não vou deixar muito, porque como eu disse para vocês, né, que falei para vocês que tem uma musiquinha aí, então de repente o YouTube pode bloquear, né? Bloquear aqui o vídeo por conta dessa musiquinha que tá aí. Gente, obrigado, um grande abraço, continuem firmes aqui no canal, tá? Ajudando o canal, como algumas pessoas que vêm até aqui, que ajudam, comenta, dá o seu joinha, tá? As inscrições dão uma parada, né? Tem um certo período aí que as inscrições dão uma paralisada, mas se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu peço, tá? A gentileza, não custa nada, se inscreva então no canal. Um grande abraço e amanhã vamos aqui, né, tentar fazer um vídeo, tá? E no domingo com notícias de domingo. Grande abraço.